formei na faculdade em 1988. E me lembro que em dezembro seguinte houve a tragédia do ataque terrorista de Pan Am Lockerbie e que a Universidade de Syracuse foi particularmente atingida. 35 estudantes não conseguiram voltar para casa nas férias de Natal daquele ano. E eu pensei, uau, aquele campus deve estar em choque agora pela perda desses estudantes. Anos depois, quando comecei a pensar na ideia de rap, pensei, quem se torna um assassino americano? É uma escolha de carreira bastante estranha para um jovem seguir após a faculdade. E então pensei, essa pessoa vai ter que ter sobrevivido a um evento bastante traumático. E eu voltei ao Pan Am Lockerbie e pensei, esse é o impulso. É algo desse tipo, né? Uma tragédia como essa seria o tipo de coisa que poderia motivar um cara a trabalhar para a CIA, né? A ser recrutado pela CIA. E foi por isso que escolhi Pan Am Lockerbie. E é por isso que dediquei Assassino Americano às vítimas e às famílias desse horrível ataque terrorista. Sabe, me perguntam o tempo todo, sabe? Temos Mitraps? Temos caras que são como Mitrap. Temos muitos operadores das Forças Especiais, Equipe Delta, SEAL Force Rangers, Marine Force Recon, caras assim que estão nas zonas de guerra fazendo coisas realmente desagradáveis. E é engraçado quantos desses caras depois vão trabalhar para a CIA e seu serviço clandestino. Então, enquanto temos caras que são semelhantes a rap, não acho que temos alguém exatamente como Meat Rap, pelo menos legalmente falando. Isso é o que eu vou. Essa é a resposta que vou manter para fins desta entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos anos nos Estados Unidos houve um boom de novos autores de thrillers militares e de espionagem e que surgiram com força. E o começo de tudo foi com esse autor, Vince Flynn, que acabou de aparecer no vídeo. Vou listar aqui alguns desses autores que são sucesso mundial e que poderiam muito bem ser lançados por aqui, mas por alguma razão as editoras brasileiras não lançam. O primeiro deles, como já mencionado, e que foi o começo de toda essa revolução, foi Vince Flynn. Se Tom Clancy e Frederick Forsyth abordavam com maestria a Guerra Fria, Vince Flynn surgiu para oxigenar esse gênero, abordando os atos de terror, que assolou com mais força o mundo a partir de 2001, com um talento na escrita muito acima da média. Ele adquiriu uma legião de fãs. Ele surgiu na cena literária em 1997 e uma série de livros com seu personagem, o agente da CIA, Mitch Rapp, até 2013, quando morreu vítima de um câncer. Em 2015, Carly Mills assumiu o personagem e fez a tarefa mais difícil para um escritor, assumir uma série de sucesso após a morte de seu autor e manter um alto nível de qualidade. Foram 9 livros de Mitch Rapp até 2023. Em 2024, Don Bentley assumiu o personagem, onde ele reimagina a captura e morte de Bin Laden com a participação de Mitch Rapp. E em 2025 ele lançará mais um livro com o título Acesso Negado. Vale lembrar que devido ao sucesso do personagem, em 2017 foi lançado um filme chamado Assassino Americano, O Primeiro Alvo, com Dylan O'Brien e Michael Keaton. Alguma coisa ruim aconteceu com você? Sandrina! Agora quer matar os terroristas malvados? Pra começar? Ele é acima dos padrões. Assassinos não nascem prontos. E exatamente o que procuramos. Eles são criados. Ele não está pronto. Mas vai estar. Michael Keaton, Dylan O'Brien. Nunca, jamais. Leve pro lado pessoal. Sim, senhor. O Assassino, o Primeiro Alvo, 21 de setembro nos cinemas. Na esteira desse boom, temos Brad Thor e seu agente especial Scott Harvard. São mais de 20 livros escritos. E para não ser injusto, apenas 2 livros de Scott Harvard foram lançados por aqui. O Primeiro Mandamento e o Último Patriota. Temos também Lee Child e seu já famoso Jack Reacher. São 28 livros do personagem. São mais de 100 milhões de livros vendidos no mundo. Mais 2 filmes para o cinema e uma série de sucesso pela Amazon. Em 2020, seu irmão Andrew Child
passou a coescrever o personagem e, se não me engano, em 2023 ele assumiu de vez a escrita. Mas a grande cereja do bolo, a grande descoberta da editora Emily Bestler, é Jack Carr e o seu já conhecido James Reese, que eu considero uma mistura de Rambo com conspiração internacional. Abrindo parênteses aqui, devido ao sucesso dos livros de Jack Carr, foi criada uma série aí pela Amazon, que vale lembrar foi a mais assistida no ano do seu lançamento, sobre James Reese, um spin-off que está a caminho, e essa semana foi anunciada a segunda temporada da série do James Reese, inclusive com imagens. Então isso mostra a dimensão do sucesso do personagem do Jack Carr, que é a grande estrela hoje desses autores. Temos também Greg Hurwitz e o seu Evan Smoke. Serão 10 livros lançados até 2025. Apenas Órfão X foi lançado aqui em 2016 e nunca mais foi lançado. Abrindo aqui um segundo parênteses, o Órfão X lembra muito, ou em algum momento, o filme do Denzel Washington, O Protetor. Apenas aí como destaque. Temos também Mark Greaney, que já escreveu Jack Ryan para Tom Clancy e que em 2019 lançou The Gray Man, O Homem Cinzento. São mais de 10 livros do ex-agente de operações especiais da CIA e, inclusive, devido ao sucesso do seu personagem, um filme da Netflix foi lançado com Ryan Gosling e Chris Evans. E um livro foi lançado por aqui com o mesmo nome do filme da Netflix, que é Agente Oculto. Temos também Andrews e Wilson, a dupla de autores. Esses caras escrevem 5 séries simultâneas. É isso mesmo, eles escrevem 5 séries simultâneas, essa dupla de autores. Com destaques para Sons of Valor, Tier 1 e Jack Ryan. E mais recente temos Ryan Stack e o seu personagem Matthew Red, que é uma mistura de Jason Bourne com Jack Reacher. Só que Ryan Stack ele é um grande fã, mas muito fã de Vince Flynn. Ele criou um site, inclusive, falando só sobre Meet Rap. Depois ele criou um site literário só sobre thrillers militares e de espionagem. E os filhos deles, e os filhos do Ryan Stack, têm nomes dos personagens de Vince Flynn. Só para ver a dimensão de o quanto Ryan Stack é fã de Vince Flynn e criou esse personagem, o Matthew Red. Aí talvez você se pergunte, se esses livros fazem sucesso lá fora, por que não emplacam por aqui? Há uma suspeita. Devido ao Brasil ter um passado que alguns chamam de ditadura e outros de regime militar, talvez surgiram um viés ideológico e político com o tempo, e em cima disso as editoras passaram a torcer o nariz. É o que eu acho. Posso estar errado. Muitas vezes, quando alguns desses livros é lançado por aqui, ele é mal divulgado. É isso também que eu acho, mas isso é a minha opinião. Como há uma crescente demanda em cima desse gênero nos últimos tempos, acredito que em questão de tempo, assim como aconteceu com os livros de fantasia no Brasil, essa bolha seja um dia rompida. É isso aí, pessoal. Agradeço a atenção. Obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Estendo o convite para o próximo vídeo e um beijo do gordo.